Mais uma vez, bem-vindos. Que Deus a todos abençoe. Sendo uma quadra natalícia, nós ouvimos muitas mensagens nestes dias, recebemos muitas mensagens, não é? Os nossos telemóveis, os nossos smartphones e através de WhatsApp, Instagram, Facebook, todas aquelas redes sociais, nós recebemos imagens muito bonitas, mensagens muito bonitas, e às vezes eu fico a pensar o que é que move essas mensagens tão simpáticas, não é? Tão doces, tão iluminadas, com tantas luzinhas. E pensando bem, é o espírito natalício, não é? É o espírito do Natal. E realmente muitas dessas mensagens falam sobre o espírito do Natal. E eu comecei a pensar, mas o que é isso do espírito do Natal, não é? O que é isso do espírito do Natal? Lembrei-me logo de um filme que vi aqui há muitos tempos, de um homenzinho que era muito mau e depois tinham assim uns sonhos, parece que apareciam lá uns fantasmas de Natal e umas coisas assim. Mas como hoje nós, quando queremos saber alguma coisa, perguntamos ao Dr. Google, não é? Então eu disse, olha, vou perguntar ao Dr. Google o que é o espírito do Natal. E então perguntei ao Dr. Google o que era o espírito do Natal. E o que é que ele me respondeu? Apareceu lá uma coisa que dizia 63 mensagens, as mais bonitas, sobre o espírito do Natal. E eu comecei a ler. O espírito natalino, está escrito em brasileiro, isso não era natalício. O espírito natalino nos ensina a perdoar, agradecer e valorizar o que realmente importa na vida. O espírito natalino ensina-nos a agradecer e valorizar o que realmente importa na vida. Outro dizia que o espírito natalino nos inspira a compartilhar alegria e felicidade com todos ao nosso redor. Também é uma mensagem bonita, não é? Que a gente manda uns para os outros, estas mensagens são muito bonitas. Natal é a época perfeita para renovar nossa fé na humanidade e na capacidade das pessoas de fazer o bem. As pessoas são muito capazes de fazer o bem. Nossa fé na humanidade. Vamos encher nossos corações de gratidão neste Natal, pela família e amigos que tornam nossas vidas mais ricas. Este é o verdadeiro espírito de Natal. Neste Natal, deixa a esperança brilhar mais intensamente do que nunca em nossos corações. Deixa a esperança brilhar. Isto é uma boa mensagem para os sportinguistas. Deixa a esperança brilhar. O verdadeiro espírito de Natal está em compartilhar com aqueles que têm menos e fazer a diferença no mundo em que vivemos. Feliz Natal. É tão bonita estas mensagens. São mesmo bonitas. Que a magia do Natal nos inspire a sermos melhores, mais amorosos e mais compassivos. É tudo votos muito bonitos. Mas o que acontece é que eu comecei a ler, e foi preciso chegar talvez à 20ª frase para aparecer o nome de Jesus. Afinal, alguém se lembra de Jesus no Natal. Irmãos, não é no Dr. Google. Se nós queremos saber o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro espírito do Natal, não é nas redes sociais, não é nas mensagens que são trocadas que nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo na Bíblia, na Palavra de Deus. E um dos exemplos daquilo que é o verdadeiro espírito de Natal, nós encontramos na história dos pastores que foram até Belém. Aqueles pastores que estão descritos lá no livro de Lucas. É na Bíblia que o verdadeiro espírito de Natal é revelado. E nós vamos ler em Lucas, capítulo 2, versículos 8 até ao versículo 20. Lucas 2,
8 a 20. Diz assim o Evangelho segundo Lucas: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui nós podemos encontrar, meus irmãos, o verdadeiro espírito do Natal. Diz a palavra de Deus que, quando Jesus nasceu, pastores estavam no campo. Eles ficavam de noite, porque se deslocavam da cidade ou da vila até aos campos, até às montanhas, para ali guardarem os seus rebanhos, e ficavam vigiando durante a noite, por causa dos perigos, dos lobos e de outros perigos que pudessem haver, ladrões que quisessem roubar as ovelhas. E quando eles estavam no campo, guardando, durante a noite, o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Imaginem, no meio da escuridão da noite, só o céu estrelado, de repente uma luz, um anjo, uma aparição, que coisa! E eles temeram. E aqui nós encontramos um dos aspectos que deve caracterizar o verdadeiro espírito do Natal: o temor. Não, mas não é paz, não é alegria, é temor. Quem não celebra o Natal no temor do Senhor não conhece o espírito do Natal. Por que é que eles temeram? A manifestação do anjo do Senhor é sempre relacionada com uma visão do próprio Deus. É algo que perceber que a glória do Senhor se manifestou. Diz ali o versículo que a glória do Senhor os cercou de resplendor. A glória do Senhor. Imaginem, eles envoltos em luz, em resplendor, algo sobrenatural. O que é que acontecia a nós se estivéssemos nessa situação? Iríamos dizer: que bom, que bonito, tanta luz. Íamos ter medo. Mas principalmente eles temiam porque eles conheciam, como judeus que eram, eles conheciam as Escrituras. E as Escrituras diziam que ninguém pode ver a glória de Deus, pode ver Deus e viver. Isaías, o profeta Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, no trono do Senhor, o que é que ele fez? Ai de mim, que eu vou perecer porque eu sou um homem pecador.
O Natal manifesta-nos a glória de Deus. O Deus glorioso, o Deus grandioso. E a sua manifestação aqui de temor dos pastores não é um sinal de medo, mas é sim um sinal de sabedoria e de discernimento espiritual, porque eles entenderam que eles não eram dignos de estar na presença de Deus, de contemplar a glória de Deus, porque o pecado nos separou da glória de Deus. Os irmãos sabem que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus. Então, espírito de temor é o verdadeiro espírito de Natal. Porque o Natal é Deus vindo até nós. É o Verbo que se fez carne. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, em Provérbios capítulo 9 e versículo 10. Então, entender o Natal, entender que Jesus veio porque nós somos pecadores e o Senhor quer nos salvar. Entender que a glória foi manifestada e nós não éramos dignos disso, deve provocar em nós uma atitude sábia de temor ao Senhor. Há quem viva e celebre o Natal de uma forma muito leviana, muito superficial. É só festa. Nós, a maioria de nós, se não todos, já temos a nossa ceia de Natal preparada ou pensada, ou então já estamos a pensar que ainda hoje temos que ir a correr comprar não sei o quê. E o Natal é essas preocupações todas. O que é que falta na mesa, o que é que não falta. O verdadeiro espírito de Natal é temer ao Senhor. Temer a Deus. Entender quem Deus é e quem nós somos. E por causa do amor de Deus, Deus é amor, por causa da santidade de Deus, Deus é justo, e nós, pecadores, é que o Natal existe. É que o Natal foi prometido. É que o Natal se cumpriu. Mas há mais, além do espírito de temor. O espírito de Natal é também o espírito de fé. Aqueles pastores ouviram o que os anjos disseram, ouviram os anjos cantar, e quem não ficava atônito? Quem não ficava espantado, maravilhado com tudo aquilo? E eles ficaram. E o que é que fizeram? Isto é alucinação? É coisa da nossa cabeça? É o quê? O anjo anunciou que tinha nascido Cristo, o Senhor. Reparem que o anjo não disse, nasceu um menino que é o rei. O anjo fez referência às profecias bíblicas. Ele disse, na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele que eles esperavam, que qualquer judeu ansiava, o Messias. E eles acreditaram na palavra que o anjo lhe disse. E como resposta, disseram, no versículo 15, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles creram que tinham recebido realmente uma revelação de Deus. E eles quiseram ir ver. Perante tudo aquilo que eles tinham ouvido, eles não duvidaram. Foi Deus que lhes disse como poderiam ver tudo o que tinham ouvido. E eles disseram, então vamos ver aquilo que Deus disse. Atenção que eles não foram para confirmar se era verdade. Eles foram para contemplar aquilo que era verdade. Eles não foram, vamos lá ver se é mesmo. Vamos lá ver mesmo. Não duvidaram, porque eles sabiam o que o Senhor tinha dito e creram. Muita gente ainda hoje duvida do Natal. Ainda muita gente hoje duvida que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne e que habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como está em João capítulo 1. Há muitos que pensam que é um mito, que é uma história.
Mas um mito não divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Um mito não tem testemunhos históricos e verídicos como o nascimento de Jesus tem. Por isso nós estamos aqui hoje e eu espero que todos estejamos com temor, que é o verdadeiro espírito do Natal, o verdadeiro temor ao Senhor, e fé, o espírito de fé. O espírito de Natal é espírito de fé, como os pastores creram. E a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eles não creram depois de ver, eles viram depois de crer. Só depois de terem crido é que viram a Jesus. A fé revela-se na ação. E eles não ficaram parados a pensar ir até Belém. Eles disseram, vamos até Belém. E isso é o que deve ser o nosso espírito de Natal, hoje e todos os dias. Uma fé ativa, uma fé que age. Muitas vezes nós ficamos assim, eu devo confiar no Senhor, eu devia mudar a minha vida, ou devia fazer isto, ou devia fazer aquilo. Mas ficamos no devia. E não acontece nada. Tem de acontecer. Tem de haver mudança. E a prova de fé é a ação. A fé sem obras, como diz Tiago, é morta. Aquele que tem fé não fica a pensar no que vai fazer, faz. Faz, porque fé é obediência, fé é diligência. Aquele que tem fé serve ao Senhor. Aquele que tem fé age pela fé. Então o espírito de Natal é um espírito de fé. Fé não apenas no que Deus fez, faz, mas sobretudo naquilo que Deus é. E muitas vezes nós estamos muito agarrados àquilo que Deus faz. Sobretudo àquilo que Deus faz por nós. E sobretudo àquilo que Deus faz por nós, quando aquilo que Deus faz é aquilo que nós queremos. Mas fé é crer neste Deus, mesmo quando aquilo que Ele faz não é o que nós queremos. Ele continua a ser Deus. Continua a ser o Senhor soberano. Continua a ser o Senhor amoroso, misericordioso, longânimo, poderoso. Porque Ele não muda. Espírito de fé. Não é espírito de festa. É espírito de fé. Espírito de fé. Esse é o espírito de Natal. Mas se nós continuarmos a história, nós vamos ver que no versículo 17 diz assim: e vendo-o, ou seja, vendo a Jesus, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Este é o espírito de missão. Espírito de missão. Espírito de Natal é espírito de missão. Ou seja, eles ouviram uma mensagem, foram ao encontro de Jesus e divulgaram tudo aquilo que tinham recebido. Quantos de nós ouvimos o Evangelho, a boa nova, as novas de grande alegria? Evangelho é boa nova, nova alegre, novas notícias. E essas são que Jesus chegou, é o Salvador, e nós fomos ao encontro de Jesus. Quando Ele nos chamou, nós respondemos. E o que é que fizemos depois? Eu estou salvo, aleluia, glória a Deus. Eu conheci Jesus, que bom, é tão bom para mim. E para os outros? Estes homens, vendo, divulgaram. A sua alegria era tanta que não podia conter-se dentro deles. Eles tiveram de falar aos outros. Quando nós recebemos de Jesus vida, e vida com abundância, é aquilo que Jesus disse à mulher: rios de água viva correrão do seu ventre. Não contém, não fica cá, tem que sair. Aquele que realmente experimentou o espírito do Natal, experimentou o espírito de missão, de divulgação, de partilha. A melhor coisa que nós podemos partilhar com os outros é Cristo Jesus.
Ele é o maior e melhor presente. Às vezes nós matamos nesta altura a cabeça a pensar: que presente vou dar a alguém? Que presente vou dar a fulano? Às vezes ficamos frustrados porque sabíamos que aquela pessoa é tão importante para mim que eu gostaria de lhe dar o presente melhor, mas eu não tenho dinheiro para lhe oferecer esse presente. O melhor presente é anunciar Jesus. É não deixar morrer a mensagem do Natal, que hoje todos querem colocar noutras coisas. É a festa da família, é a festa do Pai Natal, é a festa não sei do quê. A festa é de Jesus. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E essa é a melhor festa. Por isso, o espírito de Natal é o espírito de missão. É o espírito de comunicar Cristo aos outros, de divulgar. Tu tens alegria em Cristo? Tu estás alegre por Jesus fazer parte da tua vida? Então partilha com os outros. É o melhor presente que podes dar neste Natal. Quando mandares a tua mensagem, aquelas mensagens bonitas sobre o Espírito de Natal, manda Jesus. E não precisas dizer mais nada. Põe só Jesus. Porque esse é o melhor presente. E este espírito de missão deve estar presente no Natal. Não podemos ocultar que o aniversariante tem que estar na festa de aniversário. Não expulso lá fora. Finalmente, no versículo 20, diz que os pastores voltaram. Voltaram porque eles tinham que continuar o seu trabalho, não é? Mas voltaram com o coração cheio. Tão alegre, tão cheio, por estarem com Jesus, por terem confirmado que realmente a palavra de Deus é verdadeira. Então o que é que eles disseram? Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A palavra de Deus tinha que se confirmado. E eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Espírito de Natal é espírito de temor ao Senhor. É espírito de fé no único Salvador. É o espírito de missão para comunicar quem é Cristo. E é espírito de adoração. Eles voltaram glorificando, louvando, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz-nos que nós fomos criados e fomos salvos para glorificar a Deus. A Bíblia diz-nos que nós, em tudo o que fazemos, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então, se quer viver o verdadeiro espírito de Natal este dia, esta noite, esta semana, este ano, viva glorificando a Deus. No seu plano de jantar de Natal, há lá um tempinho para glorificar a Deus? Ou apenas para a sobremesa? Apenas para o bacalhau? Apenas para a mousse de chocolate? Os nossos planos de celebração do Natal têm de incluir louvar e glorificar. Porque o espírito de Natal é espírito de adoração. É desejo de Deus, é vontade de Deus que todos os homens o adorem. E o grande pecado é precisamente não adorarmos a Deus. Em Romanos capítulo 1 diz que em vez de glorificarem a Deus, os homens fizeram para si deuses à sua semelhança e glorificaram esses deuses. E às vezes esses deuses somos nós próprios, nós às vezes somos os nossos deuses. Centramos tudo em nós. Mas tal como os anjos, também os pastores glorificaram a Deus. E irmãos, eu tenho a certeza que aquele que verdadeiramente contempla a glória de Deus e as maravilhas de Deus, sobretudo a maravilha da salvação em Cristo Jesus, jamais pode ficar sem adorar. Jamais pode ficar sem louvar e sem glorificar ao Senhor. Se nós compreendemos verdadeiramente o que é a nossa salvação, a graça de Deus pela qual nós fomos salvos, então nós só podemos adorar e louvar.
conhecer a Jesus e não se dispor a adorar, a louvar, é porque na verdade não conheceu a Jesus, nem reconheceu o que Ele fez. Então, os meus votos, irmãos, neste ano para todos nós, é que nós vivamos o verdadeiro espírito de Natal. E o verdadeiro espírito de Natal é um espírito de temor ao Senhor, de fé, de missão, de adoração, conforme o exemplo que temos aqui dos pastores. Deus revelou-se aos pastores e estes, quando creram e porque creram, foram até onde o anjo tinha dito e encontraram Jesus. A sua fé os levou até aquele lugar onde foram abençoados. Com a mais bela visão de todas, eles contemplaram o Salvador. Perante tamanha bênção, não se contiveram e anunciaram a todos aqueles com que se cruzavam e louvavam a Deus. Nós encontramos aqui, como eu disse, o verdadeiro espírito de Natal. É a glória de Deus e é o Deus de glória revelando-se ao homem. É a paz de Deus e é o Deus de paz sendo oferecida aos homens. E tudo isto porque Deus manifestou a sua boa vontade para com os homens, a quem Ele tanto ama e tanto quer bem. Deu o seu Filho. Portanto, perante isto, haja temor, fé, testemunho, adoração, e nós estaremos a viver o verdadeiro espírito de Natal. Feliz Natal.